Então, meus amigos, Maurício Gomes, candidato a deputado federal pelo PMB, número 3502, aqui no nosso querido estado da Bahia. Estou aqui para falar para vocês de uma bandeira que eu estou levantando, que é a do fim da obrigatoriedade de se prestar o exame ou a prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para que a pessoa formada em direito, o bacharel em direito, possa exercer a sua profissão. Conversando com um dos diretores da Associação Nacional dos Bacharéis do Brasil, eu fiquei estarrecido com as informações. Só aqui na Bahia são mais de 400 mil bacharéis que não exercem a profissão de advogado, não exercem o seu ofício por conta de não terem sido aprovados pela prova, pelo exame da OAB. Certo, algumas pessoas podem dizer, poxa, se não foi é porque não tem competência, mas então, a universidade, o Ministério da Educação está conferindo diploma a uma pessoa que não tem condição, segundo o período em que passou na academia para exercer a profissão de advogado. Veja bem, o médico, ele passa o período nos bancos da universidade, depois ele vai fazer a sua residência, e aí busca a sua especialidade, e ato contínuo, com o seu diploma de concluinte do curso de medicina, ele se inscreve no Conselho Nacional de Medicina, no Conselho Regional de Medicina do seu estado, e vai exercer a sua profissão. A mesma coisa acontece com o engenheiro e outras profissões. Já o bacharel em direito, embora ele tenha sido aprovado, passado por uma banca na sua conclusão de curso da universidade, para ele exercer a função de advogado, ele tem que se submeter a uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Aliás, duas provas, uma objetiva e uma prática. Mas o que me chamou a atenção na conversa com diretores da Associação Nacional de Bacharéis em Direito é que essa Ordem dos Advogados, a OAB, ela não tem amparo legal para funcionar, muito menos para cobrar de que o formando em direito tenha que submeter-se a essa prova. Essa exigência está no estatuto da OAB, mas segundo informações conclusas, um decreto de 1991, ainda no governo Fernando Collor de Mello, o ato ou a lei de criação da OAB foi extinta, portanto, é uma entidade que não tem uma lei de criação válida. E você quer dizer o que com isso, Maurício? Está comprando briga com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Bahia, subseção Itapetinga? Não. Eu creio que toda categoria deva ter uma entidade de classe que a represente. A OAB é importante para representar a classe dos advogados. O que nós estamos levantando aqui é a desobrigatoriedade de se fazer o exame para se exercer a profissão. Então, a pessoa passa 5 anos dentro de uma universidade, estudando, ralando, pesquisando leis. E aí, o Ministério da Educação e aquela universidade lhe concede o diploma, dizendo que ele está preparado para exercer a função no direito brasileiro, e aí uma entidade privada, sem legislação legal que a constitua, se sobrepõe ao Ministério da Educação, se sobrepõe à universidade e vai
dentro das suas próprias, dos seus próprios méritos ou dos seus próprios critérios, estabelecer uma prova para que aquela pessoa formada exerça ou não a sua profissão. Eu, sinceramente, sou um dos milhões que não concordam com isso. E, enquanto candidato a deputado federal, me comprometo no Congresso Nacional, na Câmara Federal, levantar essa bandeira. Quero mostrar para vocês aqui algumas questões. Por exemplo, olha o que nós temos aqui. Após 5 anos nos bancos da Faculdade de Direito credenciada pelo MEC, o bacharel é obrigado a se submeter ao exame de ordem criado pela OAB por meio de provimento. As provas do exame são divididas em 2 fases. A primeira é a prova objetiva. A segunda é denominada de prático profissional, sendo aplicada apenas aos candidatos aprovados na primeira fase. Ambas têm caráter eliminatório. Sem a aprovação do exame, o bacharel não pode atuar como advogado, sob pena de ser implicado por exercício ilegal da profissão. Olha só, a pessoa foi aprovada pela universidade, teve o diploma expedido pelo MEC, o Ministério da Educação, dizendo de que ele conhece as leis, que o período que ele estudou o habilitou. Mas uma entidade privada, né, sem lei que a constitua, diz que ele não pode exercer a sua profissão. Estressante e cansativo. De acordo com o Conselho Federal da OAB, existem hoje cerca de 1,5 milhão de bacharéis de direito sem registro profissional, a chamada carteira da OAB. A bacharel em Direito Andressa Lima, de 24 anos, formou-se em março de 2017 pela Faculdade São Francisco de Barreiras e prestou o exame pela primeira vez no ano passado. Ela passou na primeira fase e perdeu na segunda, portanto, não pode exercer a profissão de advogada. Olha aqui, entendemos que o exame de ordem não existe, pois, aspas abertas, né? Pois a OAB está com o seu decreto de criação revogado desde 1991. Porém, pela falta de um questionamento jurídico junto ao judiciário para que norteie a sua existência legal, ainda hoje é aplicado o exame. Tal exame é elitizante e pura reserva de mercado à advocacia brasileira. Não existe em qualquer sociedade mundial uma situação sui generis como aqui, onde um bacharel em direito, formado em uma faculdade reconhecida pelo Estado brasileiro, não possa trabalhar sem passar pelo crivo da OAB, que, a seu bel prazer, direciona a forma e o conteúdo da prova, aponta o presidente da ANB, entidade privada originária do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, criado em 2007. Olha só, muito dinheiro em jogo. Conforme dados da ANB, a ordem da OAB arrecada cerca de 100 milhões de reais ao ano, somente com as taxas para as provas. Entendeu aí? Mais de 100 milhões de reais ao ano somente com as taxas para as provas. O exame é aplicado em torno de 3 vezes ao ano para todos os bacharéis em direito. Abre aspas. É muito dinheiro em jogo. Este debate também tem que ser levado à sociedade para que fiscalize com mais aptidão e prestem contas de tudo. Fecha aspas, afirma Itaci Amauri Flores. Portanto, meus amigos, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Nada contra a categoria ter uma entidade que o represente. A OAB, a Ordem dos Advogados, deve representar
os advogados, como o Conselho Regional de Medicina representa os médicos, como o Conselho Regional de Contabilidade representa os contabilistas e por aí vai. Só que em nenhuma dessas entidades privadas existe a obrigatoriedade de se prestar um exame para exercer a profissão. O profissional conclui o seu curso na universidade e se inscreve. E nessa entidade de classe ele tem ali direitos e deveres, porque se não cumprir com as regras estabelecidas, ele pode perder o seu registro. Então, eu, Maurício Gomes, candidato a deputado federal pelo PMB, com o número 3502 aqui na Bahia, vou, juntamente com a Associação dos Bacharéis em Direito do Brasil e da Bahia, levantar essa bandeira para que mais de 400 mil bacharéis em direito do nosso estado não fiquem à mercê de uma prova da OAB, uma vez que eles já foram aprovados, por uma banca da universidade e tiveram aí o seu diploma expedido pelo Ministério da Educação. E compete, a meu ver, unicamente ao Ministério da Educação e ao Ministério do Trabalho garantir o registro e a condição de habilitado para que uma pessoa formada possa exercer ou não a sua profissão. Você que é bacharel em Direito, que não passou pelo exame da OAB, peço que você comente esse vídeo e me dê subsídios para que nós possamos juntos representar essa causa na Câmara Federal. Um abraço e até a próxima.